nós vamos gravar essa palestra da Ângela para poder disponibilizar para as pessoas que não puderam estar, que têm interesse, mas que por algum conflito de agenda ou por outros motivos não puderam estar aqui conosco. Então, a reunião estará gravada e vamos disponibilizar pelo canal da Comissão de Estudos Metroferroviários também no YouTube. Assim que tiver isso disponibilizado, eu vou compartilhar também o link. Então, a Ângela é engenheira, consultora, palestrante, professora, escritora, experiência de 40 anos na Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, foi superintendente do Comitê Brasileiro Metroferroviário da ABNT por 6 anos, participando de uma missão diplomática à Polônia para adequação dos equipamentos de via permanente às normas brasileiras. É professora da Unifase, em Petrópolis, e do Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, CEPERJ, assessora cultural da AFPF e da AFTR. Ela é mestre demais. Participou dos estudos de modernização da mobilidade urbana para 3 cidades brasileiras com tecnologia maglev e está atuando no projeto Trem Turístico Noguita, em Petrópolis. É autora de diversos CDs de qualidade e dos livros Metrô, Os Trilhos que Mudaram o Rio, Metrô, 40 anos de História da Gestão Pública, a Iniciativa Privada, e do Glossário Metroferroviário, que são os 3 livros que estão aqui na tela. Eu posso falar dos 2 do metrô. Eu botei aqui. Glossário. Chega lá, você daqui 15, antes do minuto lá, o glossário eu ainda não tenho. A gente acabou que a Ângela ia me entregar o glossário, mas entrou a pandemia exatamente quando o primeiro lockdown aconteceu, certinho quando ela ia me entregar o livro. Então, ainda não tenho esse glossário. Mas os outros 2 eu já li e posso falar que são muito bons. Ângela vai falar sobre a proposta de requalificação do patrimônio ferroviário de Petrópolis. Fica à vontade, a palavra é sua, Ângela. Bom, depois dessa apresentação toda, eu fico até envergonhada. Você falou aí, nossa senhora. Mas realmente a gente não teve nem chance de fazer o lançamento do glossário, né? Porque nós fizemos o lançamento desse 2º livro para comemorar os 40 anos do metrô e esse glossário ainda não estava pronto. Então, ele não foi nem lançado. E está preso até hoje na editora, porque a editora também fechou, então nós não temos como fazer. Mas, com certeza, nós vamos fazer o lançamento tanto do próximo desse glossário, como dos 40 anos, na Enfer e em vários outros lugares também que a gente vai ter oportunidade. Bom, a palestra de hoje, o Henrique até já tinha assistido num grupo que nós participamos, Memórias e Trilhos, e ele me convidou para refazer essa palestra, né, para esse nosso grupo. Então, tem tudo a ver com a ferrovia, né, porque a gente teria o primeiro setor ferroviário no Brasil, começando aqui em Petrópolis. Henrique, só vou te pedir para você botar o primeiro slide. Tá, então aí o nome da proposta é Requalificação do Patrimônio Ferroviário de Petrópolis. Como é que surgiu essa ideia? Eu resolvi fazer um projeto porque quando eu comecei a ver o nosso brasão aqui de Petrópolis, né? Eu me coloco como nosso, porque eu já moro em Petrópolis há muito tempo e já faço parte da cidade, né? Então, o brasão ferroviário de Petrópolis, ele consta a ferrovia. Aí, Henrique, passa o segundo, por favor. O brasão, ele consta a ferrovia, né? Os trilhos e os dormentes. E ele tem 2 empresas de transportes aqui que tem esse brasão nos ônibus. E comentando, você vê, passa, comenta, né? E eu ouvi uma professora dizer assim, engraçado, né? O brasão de Petrópolis tem 2 cobrinhas em volta dele.
Aí eu falei, como é que é? Cobrinhas? Olha lá, tem duas cobrinhas, uma sai de um lado, a outra vai para o outro. Eu falei, epa, peraí, você está mal informada. Isso aí é um trilho ferroviário. Trilho ferroviário? Eu falei, é um trilho ferroviário. Aí aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a procurar conversar com as crianças também e comecei a ver que ninguém tinha noção de que aquilo ali era um trilho, que a ferrovia era importante no município de Petrópolis. E aí eu resolvi ir buscar, de alguma forma, para trazer de volta isso ao pessoal da educação. E aí veio a ideia desse projeto, que, na verdade, começou aí através dessas palestras e a gente já está até evoluindo de uma certa forma. Pode passar, Henrique. Então, como é que a história começou, né? Realmente, a Estrada de Ferro Barão de Mauá, que vem ligando lá a Baía de Guanabara até a raiz da Serra de Petrópolis, né? Construída por Irineu Evangelista de Souza, que era um empresário na época fantástico, tinha uma visão muito grande, e ele era dono tanto da Estrada de Ferro Petrópolis quanto da Imperial Companhia de Navegação de Vapor. E aí ele fez, né, o primeiro sistema intermodal do país, porque ele trouxe lá as barcas até o cais, do cais o pessoal partia para o trem e com isso ele começou aí a ferrovia no Brasil. Infelizmente, hoje, a única lembrança que a gente tem dessa ferrovia é essa placa. Quando a gente vai para Teresópolis, ali no município de Magé, tem apenas dizendo que você está cruzando a ferrovia. Nada mais do que isso, e também nem trilho, nem coisa nenhuma existe por lá. Bom, mas a coisa foi... Pode passar, Henrique. O primeiro trecho dessa ferrovia, ela tinha 14,5 km, saía da estação de Guia de Pacobaíba e vinha até Fragoso. E o sucesso foi tão grande desse empreendimento que o imperador, na época, né, deu o título ao Irineu de Barão de Mauá. Após 2 anos, ele conseguiu chegar até a Vila Inhomirim, que ficava ali na raiz da Serra de Petrópolis. E aí a ferrovia chegou a 16 quilômetros. Depois de 10 anos, o governo resolveu construir, então, o prolongamento dessa linha de Vila Inhomirim até São José do Vale do Rio Preto. E chamou de novo Mauá para que ele pudesse continuar aí o processo. Só que nessa época ele já não tinha mais condições financeiras sozinho de levar essa ferrovia até Petrópolis e até São José do Vale do Rio Preto. E aí ele solicitou ao governo um financiamento que foi negado, né? E ele, infelizmente, não teve como chegar com a ferrovia até Petrópolis, tendo sido aí interrompido a sua ideia, né? Inclusive caducando a sua concessão. Então, na verdade, a estrada de ferro, pode passar, Henrique, a estrada de ferro que chegou a Petrópolis não é a estrada de ferro Mauá, e sim a estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará, que foi quem finalizou a construção até o Vale de São José do Rio Preto, né? E com a responsabilidade desses 2 engenheiros, que esta ferrovia absorveu todo o patrimônio da Estrada de Ferro Barão de Mauá, que inclusive perdeu seu nome. Quer dizer, a coisa ficou tão... para ele, né, Mauá, isso aí para ele foi realmente uma decadência, né? E em seguida, pode passar, Henrique. Em Petrópolis, quando ela chega a Petrópolis, a primeira estação era no Alto da Serra, onde o trem parava pela primeira vez. E depois ele vinha para o centro. A estação do centro, essa foto acima, era uma estação belíssima, né? E, infelizmente, a gente não tem a memória brasileira, né? Não se tem essa coisa de guardar, de fazer o patrimônio ficar, para que a gente possa ver como foi o nosso passado. Não. Simplesmente o fato
da ferrovia ter sido extinta, essa estação foi demolida totalmente, passou a fazer uma outra construção, que é a que está embaixo, né? Que num primeiro momento foi a estação rodoviária intermunicipal e hoje ela é um terminal de ônibus urbanos. Quando a ferrovia, depois que ela já estava em Petrópolis, e ela ficou sendo ponto de linha em Petrópolis até 1886, o trecho foi estendido até Areal e passava pelas estações do Cascatinha, de Correias, de Nogueira, de Bom Sucesso, de Itaipava e Pedro do Rio. E dali ela chegava a São José do Vale do Rio Preto. Pode passar. Pode passar, Henrique. Então, aí a gente tem a vista da estação do Alto da Serra, onde o trem chegava em primeiro, em Petrópolis. Uma das pontes muito bonitas ao longo da subida da serra, que é a ponte do Grotão, que é a ponte da Grota Funda, toda em arco, né? Que também o que restou hoje em dia é uma pena. A gente vê um cartaz dizendo que a vinda de Rio a Petrópolis de trem era 1h30. Hoje a gente não consegue, de ônibus, fazer menos de 2 horas, isso aí quando a gente ainda consegue pegar um trânsito razoável, né? Então, naquela época, o trem já conseguia fazer em menos tempo do que hoje a gente está fazendo de ônibus, né? E a última fotografia é o trem chegando na estação principal de Petrópolis, no centro, e ao lado vocês veem aí uma construção escrito Petrópolis, que é a cabine de manobra. Esta cabine ainda existe até hoje na cidade. Uma das poucas lembranças que a gente ainda tem da ferrovia. Pode passar, Henrique. Aí a gente tem a Casa do Barão de Mauá. Ele morava em Petrópolis. Foi uma construção feita por ele mesmo, e esta casa, hoje, ela é a Casa da Educação Barão de Mauá, e não tem absolutamente nenhuma lembrança ferroviária lá. O pessoal até me pediu que tentasse montar alguma coisa, ou algum museu, ou algumas peças, alguns livros, alguma coisa que, pelo menos, pudesse fazer com que a casa tivesse uma lembrança do nome do Barão de Mauá, né? E aí, mais uma vez, esse projeto começou a criar um certo peso, porque eu falei, poxa, realmente o que eu estou querendo está indo pelo caminho certo, né? Porque a gente não tem nenhuma recordação, nenhuma lembrança em local nenhum da ferrovia aqui na cidade. Aí, pode passar. Aí a gente começa a ver as estações que na época tinham, né, e como estão hoje. Essa seria a estação de Cascatinha. A primeira foto é a situação de hoje dessa estação. Como ela é uma construção pequenininha e você tem várias outras construções em volta, se você não souber que ali tem uma estação ferroviária, você passa por ela totalmente desapercebida, porque no meio das outras construções ela se perde. Eu mesma passei por lá várias vezes e não a conseguia achar, não conseguia localizar. Até que um dia, especificamente, eu falei, hoje eu vou conseguir encontrar, porque eu vou para isso. Aí consegui localizar a estação. É uma estação bem conservada, mas também não tem absolutamente nada ferroviário. Fazem algumas exposições, fazem alguns cursos e tudo, mas não tem nada a ver com a ferrovia. É um centro cultural e a gente precisa, de alguma forma, também ter de alguma lembrança da ferrovia nesse local, né? Para não dizer que ela não tem nada que lembre a ferrovia, quando você chega nesse local, nesse bairro, né? Como as vilas ferroviárias, os locais onde os ferroviários moravam, sempre as casinhas eram iguais, essa característica esse lugar tem. Então, é mais fácil você encontrar a vila, a característica das moradias, do que a própria estação em si, né? Em seguida, a gente tem a próxima estação, que é a estação de Nogueira. Pode passar.
Henrique, pode passar para mim, por favor. A próxima estação de Correias, que, na verdade, a gente só sabe que ela existiu porque ela está no mapa ferroviário da época, de 1940, que mostra que entre Petrópolis e Itaipava consta ali a estação de Correias. Nada mais. Hoje, aonde era a estação, você tem esse prédio construído e ninguém sabe que ali passou a ferrovia, que ali teve uma estação ferroviária. Totalmente destruída quando da desativação da linha. Em seguida, vem a próxima. Pode passar. Que é a estação de Nogueira. Aí sim, a gente tem uma estação realmente ferroviária. É um centro cultural. Esse centro cultural, ele tem um bom acervo. Além de ter um bom acervo, ele funciona um museu ferroviário, tem uma biblioteca genérica, mas que tem alguns livros também da área, e são realizadas exposições, cursos, mas aqui a gente consegue fazer, de vez em quando, algum evento que tenha a ver com a área ferroviária. Normalmente, todos os dias, quando é o dia do ferroviário, sempre tem uma comemoração, sempre se faz alguns outros eventos antes da pandemia, sempre a gente tinha alguns eventos ferroviários realizados lá. E também, na frente da estação, existe atualmente, né, uma locomotiva que foi totalmente restaurada pela Associação Fluminense de Preservação Ferroviária e doada à Prefeitura de Petrópolis, que colocou à frente, quando fez a restauração da estação, colocou à frente da estação a locomotiva, que é conhecida como Baronesa 2. Essa estação ela é bem diferente das outras, porque ela é toda em tijolinho, então ela é muito bem mantida, né? Então, ela realmente ficou sendo a única lembrança que Petrópolis tem da ferrovia. Em seguida dela, aparece uma próxima estação, pode passar, que nem eu tinha conhecimento. Aqui são algumas fotos que eu coloquei do museu, para que as pessoas pudessem ter noção. Realmente é um museu muito bacana, é muito bem cuidado. Esse aí vale a pena até conhecer. Mas também a divulgação dele é tão pequenininha que poucas pessoas conhecem esse museu. Pode passar, Henrique. Aí vem essa estação de Bom Sucesso, que até eu desconhecia que ela existiu. Também vi pelo mapa. Né? Quando comecei a estudar, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que também tinha essa estação de Bom Sucesso. Então, também totalmente descaracterizada, totalmente desativada na época da extinção, e a gente não tem nenhuma lembrança. Na verdade, não se sabe nem o local exato que essa estação um dia existiu. Em seguida dela, a gente vai chegar à estação de Pedro do Rio, a estação de Itaipava. Desculpa, a estação de Itaipava. Pode passar, Henrique. Itaipava, na verdade, ela foi inaugurada inicialmente como um ponto de parada e, posteriormente, construída a estação. Quando, da época da construção da BR-040, a estação foi demolida e hoje até se pensa que ela estava ali no local onde tem hoje um restaurante no shopping estação, mas não é. Ela ficava lá no trevo da BR-040, na entrada atual para Itaipava. E também, quando foi demolida, junto com ela, foram extintas todas as outras lembranças ferroviárias que existiam ali. Pontes, o leito da via, outros prédios ferroviários, e sumiu também totalmente a estação e todas as lembranças nessa área. Pode passar para a próxima, Henrique. Bom, o que acontece? Com estudos que as pessoas começaram a procurar fazer, até porque a gente tem um problema muito sério ali em Bom Sucesso, um problema de transporte, de trânsito muito grande, e aí
o Ricardo, que hoje é o presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, começou um projeto no Guita, que é a revitalização do trecho de 3,9 quilômetros, que vai da estação de Nogueira à estação de Itaipava. E aí sim a gente faria, com esse projeto, a reconstrução da estação Itaipava dentro do Parque Municipal de Itaipava. E traria, né, uma nova atração turística para essa região. Esse projeto, na verdade, ele começou por causa desse estudo de melhoria do sistema viário. E daí foi se desenvolvendo, foi chegando à conclusão de que, para fazer isso, valeria a pena fazer esse projeto ferroviário, e ele está evoluindo de uma certa forma, e parte dele é exatamente a reconstrução desse trecho ferroviário antigo. Quem tiver até mais interesse em conhecer o projeto, a gente tem o site, onde você mostra, onde lá tem todas as ideias e como é que ele está sendo feito, né? E, na verdade, ele parte lá da estação de Nogueira, vem por uma rua municipal, pelo centro de uma das ruas municipais de Petrópolis, até chegar em Bom Sucesso. Quando chegar em Bom Sucesso, ele parte para a União Indústria, na lateral da União Indústria, ali onde ele é mão dupla, né? E quando chega lá na frente, perto do Parque Municipal, vai ser criado um novo viário, e aí o trem acompanha a parte rodoviária também. Nós já estamos em contato com a Prefeitura com relação a esse projeto, que está sendo até muito aberta ao projeto. Um grupo de empresários também está apoiando. A parte turística, o pessoal do trade turístico, tanto de Itaipava quanto até de Petrópolis mesmo, também estão dando total apoio, e é um projeto que a gente acredita que vai conseguir trazer à tona, sendo um novo trem turístico para o estado do Rio. Pode passar, Henrique. Henrique, próximo. Eu já passei, parece que tá demorando um pouquinho para aparecer para você. Ah, é? Eu já passei, já tá na estação Pedro Rio. Você tá vendo ela? Não, aqui continua no mesmo. Aqui tá só no Noguita. Não, aqui no meu já passou. Deixa eu tentar fechar e abrir a apresentação de novo. Bom, enquanto ele está fazendo isso, eu vou aproveitar para ganhar tempo. Como eu agora estou como diretora da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, então eu fui convidada justamente para entrar na associação por conta desse projeto, né? E aí nós começamos a fazer todo esse desenvolvimento, e além desse, na semana passada nós estivemos também em Paraíba do Sul. O secretário atual de Paraíba do Sul é um amigo meu, me conhecia de Petrópolis, até pelo próprio projeto do Maglev que eu tinha desenvolvido, e aí ele me chamou para ir lá também, e nós fomos na semana passada, conversamos com lá a prefeitura e os secretários, também para desenvolver um outro trem turístico, né, que já existia anteriormente lá em Paraíba e que eles estão querendo voltar. Bom, como o Henrique voltou aí, depois eu vou continuar esse assunto mais lá na frente. Aí tem a estação de Pedro do Rio, que também é um centro cultural, e que de lembrança ferroviária, ela só tem esse trenzinho que fica na entrada no nome do centro cultural, nada mais. Também se faz lá alguns eventos, tem shows, tem cursos, e nada a nível ferroviário. O coordenador também já me pediu que pudesse fazer alguma coisa que lembrasse a ferrovia, que eu pudesse ajudar, e eu tentei ver o que eu poderia ajudá-lo, até porque... Pode passar, Henrique. Até porque teve um outro centro cultural que foi criado no Alto da Serra, próximo ao dia do ferroviário, e me chamaram para também ajudar a fazer lá essa inauguração. E eu, então, criei uma exposição ferroviária
contando toda a história da ferrovia através desses quadros que vocês estão vendo aí. E quando acabou a exposição, a qual nós levamos várias escolas municipais daquela região para conhecer a exposição, ensinávamos as crianças por que da exposição, explicando a eles o motivo de por que ser a ferrovia, né? E aí, quando o rapaz me pediu para levar lá para o alto para Pedro do Rio, eu fui buscar, porque esses quadros aí eu tinha deixado lá em Nogueira, quando acabou essa exposição, eu levei para o Centro Cultural de Nogueira, já que eles que tinha o maior acervo ferroviário. E quando eu fui procurar lá, porque já que não estava sendo exposto, eu perguntei para eles, onde é que estão aqueles quadros que eu deixei aí, que eu vou levar, então, para o pessoal lá de Pedro do Rio. Infelizmente, todos esses quadros sumiram. E aí a gente ficou sem eles, tanto em Nogueira quanto em Pedro do Rio. Então, agora eu estou tentando montar uma nova exposição, conseguir novos materiais para poder levar lá para o pessoal de Pedro do Rio. Além disso, nós tínhamos feito também uma outra exposição, não só dos quadros, como pode passar, Henrique, que era a parte de ferromodelismo. Então, aí tinha algumas que são minhas, outras o próprio pessoal de ferromodelismo me emprestou, e aí nós fizemos essa exposição também, e que era um atrativo muito grande, né? Porque o trem não é só a criança que gosta, né? Trem chama a atenção de qualquer um, de adulto, de jovem, de velho, todo mundo gosta de trem. Então, foi um atrativo muito interessante essa exposição, essa miniatura, né, dos ferromodelismo. Pode passar. E aí chega exatamente no projeto. Quer dizer, o objetivo inicial do meu projeto era resgatar essa memória e essa história da ferrovia no município de Petrópolis, através dos registros, do acervo, e que isso ficasse permanente nos espaços culturais das estações de Cascatinha, de Pedro do Rio e da própria Casa do Barão de Mauá, além de também estar hoje com um projeto de criação de um museu virtual ferroviário, aonde o público vai poder interagir diretamente da sua casa, né? Porque vai ser algo online. Então, nós estamos, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando esses centros culturais, nós estamos trabalhando também a criação desse museu virtual. E aí as pessoas dizem, mas a gente vive de saudosismo? Não, eu não vejo por esse lado, eu não vejo pelo lado de resgatar o passado ser um saudosismo. Eu acho que Petrópolis é uma cidade que respira cultura o tempo inteiro. Em cada canto que você chega de Petrópolis, você tem uma lembrança de alguma coisa que é a cultura da cidade, né? E a gente precisa valorizar também nesta cultura uma das coisas que foi muito importante para a cidade, que foi o trem, né? E que a maioria das pessoas, até uma grande parte, né, desconhece isso. Então, a gente precisa trazer de novo essa imagem viva ferroviária para fazer parte não só da atividade cultural, como da atividade turística, como da atividade educacional. Então, resgatar essa história do Barão de Mauá, né, como um exemplo para os jovens. Quem foi esse homem? Como é que ele conseguiu tudo isso? Ele tinha adoração pela cidade de Petrópolis, então mostrar para as crianças, né, para os jovens, essa história, valorizar essa importância que tinha Petrópolis dentro do contexto do estado do Rio. E não só para as crianças, mas também, Henrique, pode passar, mas também levar para as universidades, através de palestras e de divulgações dos cursos que existem da área metroferroviária, mostrando, inclusive, para esse pessoal novo de faculdade, que existe uma grande demanda de empregabilidade nessa área. Nós fizemos uma palestra, acho que uns 2 anos atrás, eu e o Ernesto, na Universidade Católica de Petrópolis, na Semana da Tecnologia. Nossa palestra era de 40 minutos. Nós levamos 1h30, assim mesmo, porque o Ernesto tinha que voltar para o Rio e não ia ter mais ônibus, e o Ernesto tinha que ir embora, porque senão nós estamos lá falando até altas horas.
porque o pessoal se interessou demais e faziam perguntas e tinham interesses pelo assunto. Então, eu acho que esse assunto ele precisa ser mais divulgado dentro da área universitária, porque as pessoas não têm muito esse conhecimento, e a gente sabe que hoje em dia, além dos cursos em universidade, os cursos específicos da área ferroviária, tem também as pós-graduações, né? E a parte ferroviária, existe uma área grande aí de empregos que o pessoal precisa ir para lá, precisa ocupar, mas se não tiver divulgação, se não for falado para eles que existe, vai ficar complicado, né? Eles também não vão buscar, porque é o que a gente estava falando ainda há pouco, né, Henrique? As informações hoje são tão fáceis de chegar à nossa mão que a gente não procura mais, a gente espera que ela venha. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos começar a divulgar, né? E é fundamental também que a gente tenha nesse grupo as associações, as ONGs, as empresas operadoras, as comissões parlamentares que hoje estão atuando, as indústrias, os grupos atuantes na área ferroviária, o pessoal do ferromodelismo, tudo isso junto só vai fazer enriquecer esse nosso tema. A gente tem também aqui o Museu Imperial e a Biblioteca Municipal, que tem um rico acervo dessa área e que pode também contribuir em termos de pesquisa, né? A gente está aberto sempre a novas ideias, a fortalecer esse projeto e fazer com que realmente ele vá para frente. Então, nós estamos também já em contato aqui com o pessoal da Secretaria de Educação, divulgando o projeto e pedindo apoio para que a gente possa já começar a fazer palestras junto às escolas. As universidades, a gente tem um campo aberto para entrar e para fazer esse tipo de palestras também. E a gente está movimentando junto das áreas envolvidas para que a gente possa começar a ter esse projeto já atuante. Pode passar, Henrique. E aí a gente está querendo exatamente reconstruir essa história ferroviária dentro do município, trazendo de volta essa lembrança para que as pessoas saibam a importância que teve, por que no Brasão tem o trilho ferroviário, né? E aí é o que eu estava falando lá no início, com essa volta do Noguita, que a gente começa a resgatar aí um trechinho, pequeno que seja, mas a gente começa a resgatar um trechinho da ferrovia no município, outras cidades também começaram a se interessar pelo trem, e aí já estamos em contato com o pessoal de Paraíba do Sul, que está querendo voltar a ter, eles chamam de trem turístico da Estrada Real. Então, a Associação Fluminense de Preservação Ferroviária também já está em contato lá para dar o suporte necessário para que eles possam começar a desenvolver esse trabalho. Miguel Pereira também já tem aí um trecho, Miguel Pereira a Governador Portela, que também já está até bem mais adiantado, porque eles já conseguiram o material rodante, por conta de contatos com a FEComércio. O prefeito de lá foi mais ágil do que o prefeito de Petrópolis, com o qual também já tínhamos falado, não o atual, mas o anterior a esse que está agora. Nós tínhamos já comentado com ele também que existiam locomotivas disponíveis por parte da FEComércio, e ele não se interessou, e o de Miguel Pereira se interessou. Então, ele já conseguiu o material rodante. Nós fizemos um trabalho para eles, voltados nessa área de estudos de viabilidade técnica e econômica, fizemos um trabalho de um pré-edital e de um termo de referência. E, com isso, eles colocaram, divulgaram para que fosse feita a concessão do trecho, e atualmente já existe uma empresa, inclusive, que vai operar o trem azul, né, de Miguel Pereira. E a associação está dando apoio. Então, já seria o terceiro trem turístico. E temos mais um, que também está surgindo, que é o de Resende a Agulhas Negras, ali, Engenheiro Passos, desculpe, Resende a Engenheiro Passos, que também está começando a se concretizar.
Então, a gente vê que, de uma certa forma, né, apesar do Hélio ainda ter comentado que a ferrovia ainda está bem aquém do que a gente gostaria que estivesse, e é uma realidade, principalmente no transporte de passageiros, a gente começa a ver também, de uma certa forma, os trens turísticos começarem a despontar. Muito ainda humildemente, não como a gente gostaria, principalmente no estado do Rio, né, que a gente hoje, até hoje, a gente só conseguiu ter um trem turístico operando, que é o trem do Corcovado, e enquanto outras cidades já estão aí, São Paulo, Minas, são vários trens, mas pelo menos está começando a pintar uma luz no final do túnel, a gente começar a ter aí pelo menos 4 frentes que estamos trabalhando para tentar revitalizar o trem no município do Rio, no estado do Rio de Janeiro. Gente, era essa a palestra que eu queria passar para vocês, né? Espero que eu tenha acrescentado um pouquinho da história ferroviária. E, Henrique, fica com você a palavra. Obrigado mais uma vez pelo espaço que você me cedeu. Eu agradeço demais, eu e todos nós, né? Porque foi, enquanto você estava falando, tem uma amiga nossa aqui do metrô, a Thaís, que ela é de Petrópolis. A família dela está em Petrópolis e tal. E ela mandou uma mensagem aqui para mim. Ela, poxa, Henrique, que legal assistir essa palestra e ouvir todas essas coisas da minha terra que eu não sabia. Que estão ali, que eu moro lá, que eu moro lá não, agora ela está aqui em Niterói. Mas que minha família está lá, eu sou de lá e não conhecia. Agradecemos demais a você, Ângela, por compartilhar isso. Eu acho que eu tinha assistido essa palestra sua naquele outro grupo. Mas teve novidades. Mas teve novidades daquela para outra. Exatamente. E essa segunda vez foi, putz, legal demais, ainda que você algumas coisas que tinha até esquecido, você trouxe, tiveram as coisas novas. Nossa, é bom demais te ouvir falar, Ângela. Bom, o que eu acho importante, e aí tem o testemunho da própria sua colega, né? O que eu acho importante exatamente nisso é a gente mostrar para esse pessoal, porque, como ela, a maioria dos petropolitanos desconhecem essa história, sabe? Então, é um negócio assim que me chama muita atenção, porque é uma coisa tão importante dentro do próprio país, né? Porque foi a primeira ferrovia que foi construída, quer dizer, tem toda uma história aí, tem toda uma... Petrópolis tem tudo a ver com isso, e as pessoas... Olha, você acredita que essa cabine que existe no centro, escrito lá Petrópolis, poucas pessoas sabem que aquilo ali é oriundo da ferrovia. Então, eu acho que a gente tem que resgatar isso, a gente tem que fazer um trabalho em cima de tudo isso, né, e mostrar para o pessoal a importância que a ferrovia tem para o município de Petrópolis, em todos os sentidos, né? Então, isso é que eu estou me propondo fazer. Perfeito. Bom, agora eu vou abrir para as dúvidas. O Ernesto está com a mãozinha levantada. Pode falar, Ernesto. Não, exatamente o que a Ângela acabou de falar, eu estava me preparando para comentar isso, porque eu conheci, no meu caso é a terceira vez, eu vi quando a Ângela estava preparando, consegui ver a palestra, ela me deu essa oportunidade, vi junto com você o nosso grupo lá de ferroviários, pessoal de preservação, e vi hoje, e percebi que tinha tido muita mudança para melhor, ficou muito mais bonito do que antes. Parabéns, menina. Você está sempre junto comigo, porque você está sempre dando apoio em todas as áreas, né? Sim, é o maior prazer. Legal. Pessoal, dúvidas, comentários, quem quer adicionar alguma coisa, adicionar alguma informação, perguntar alguma curiosidade sobre esse tanto que a Ângela trouxe para nós, tão gentilmente.
Não? Ok. Então, Ângela, muito obrigado mais uma vez por essa aula. A todos os presentes, muitíssimo obrigado pela atenção, pela presença aqui conosco. O vídeo está gravado, eu vou disponibilizar no YouTube e já envio o link para todo mundo, para quem quiser assistir. No mais, muito obrigado e uma ótima tarde para todos nós. Obrigada.